Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando sobre a obra de salvação. Agora nós vamos mostrar através do estudo de Efésios, capítulo 5, que nós somos salvos quando somos transformados em filhos de Deus. Nós deixamos de viver para o mal, de viver em desobediência a Deus, e agora nós somos filhos de Deus. Então nós obedecemos a Deus, praticamos a palavra de Deus, cumprimos, vivemos de acordo com a palavra de Deus, então somos abençoados, recebemos a herança, somos recebidos por Deus como filhos de Deus. A partir do novo nascimento, a partir de uma transformação, sai todo o mal que está em nós, que estava em nós, em nosso pensamento, em nossas ações, atitudes, obras, e vem habitar em nós o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E não só isso, mas também mudamos a vida, mudamos o comportamento, nosso agir, passamos a praticar o bem, a amar, porque Deus é amor. Quem é nascido de Deus ama. Então o Filho de Deus, ele ama. Através do Espírito de Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Vamos ver esta obra completa aqui, Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então somos transformados em filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Vemos isso também nas epístolas de João, bem trabalhado. E nós, se somos filhos, nós agimos como nosso Pai. Nós somos imitadores de Deus como Pai. Imitadores, queremos conhecer o Pai, temos esse propósito de fé, de agir como Pai. E nesse propósito de fé, o Pai nos concede o espírito do novo nascimento, o novo espírito. Tínhamos o espírito velho, o velho homem, com as obras da carne, com as obras do mal. Morremos, esse espírito deixa de dominar, deixa de existir e passamos a viver com um novo espírito. Então nós vamos obedecer ao Pai, imitar, ter os frutos do espírito, as atitudes, as ações, as reações, o perdão, a misericórdia, toda a obra através do Espírito Santo, dos frutos, dos dons do Espírito. Nós somos então filhos de Deus. A partir de agora, seremos imitadores de Deus. Vamos andar no caminho correto, no caminho da justiça e na prática da justiça. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, este andar em amor é na prática do amor, na obra, nas boas obras, obras de amor. A fé opera pelo amor. A prova da fé é quando nós agimos com amor. O mesmo amor que houve em Cristo Jesus, como também Cristo nos amou. Então veja que esse amor não é sentimento, é prática. Andar em amor ao próximo, a Deus, amor às coisas de Deus, amor às coisas santas, amor à verdade, amor à justiça. Como também Cristo nos amou. Ele nos amou com obra, ele deu a vida por nós, amou até o fim, foi fiel até a morte, morte de cruz. Então é assim que nós temos que andar, em um amor que opera pela caridade, pelo bem, por ações, por obra, de verdade mesmo, consumando a fé através do amor. Através da fé em Cristo, nós também somos batizados com o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E se entregou a si mesmo por nós. Então veja que a obra do amor vai até o fim, é fiel, até a morte, se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, completando a obra, fazendo o que é da vontade de Deus, cumprindo a vontade do Pai, sendo obediente. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é amar até o fim. Isso é andar em amor, como Cristo se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, de obediência a Deus, o Pai de Jesus Cristo. Agora, nosso Pai.
por adoção, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Veja que essa obra do Espírito Santo é obra de santificação, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que realmente viver dessa maneira como filhos de Deus, como transformados, nascemos de novo. Todo o mal das trevas, do pecado, da ignorância, do tempo da morte, da desobediência do pecado, que o salário do pecado é a morte, já passaram. Então não é mais para vivermos, acharmos que vamos ter pessoas com cargos de liderança em denominação de Cristo, em nome de Cristo, com fornicação, com impureza ou com avareza. E é o que nós temos visto hoje em dia, porque não há mais este cuidado, essa prática da palavra de Deus. Nem ainda se nomeia entre vós. Mas em tantos lugares são nomeados, são praticados, são estimulados, sem temor a Deus. Não é para ser assim, não pode ser assim. Porque como convém a santos, essas coisas não podem ser aceitas, nem sequer nomeadas. São inquestionáveis. O Filho de Deus anda como imitador de Deus. Então não há fornicação, não há impureza e nem avareza, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Veja que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É uma afirmação de Deus, do Espírito de Deus, de andarmos, vivermos em ações de graça, em temor, louvor, adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é a vontade de Deus. Mas nós vemos um espírito que Paulo já menciona aqui aos Efésios, capítulo 5, versículo 4, que já nos seus dias operava. Um espírito de torpeza, de tolice, de zombarias que não convém. Veja que se nós permitirmos, quando a sociedade permite, este espírito de torpeza, de bullying, de zombaria, de perseguições, de diminuir ao outro. Veja o que é citado aqui por Paulo. Justamente esse espírito que domina aí pela internet, pessoas zoando, zombando, com torpezas, com tolices a respeito do outro que é contrário a ele, do outro que é diferente dele. Ele tem essa tendência, pelas mídias, pelos meios de comunicação, a estar exacerbando mensagens de tolices, de torpezas, de zombarias para com outros, de partidos diferentes, de pensamentos diferentes, de religiões diferentes da dele. Ele diminui com zombaria. Ele tenta diminuir o valor daquela pessoa. Isso não convém. Isso não é prática de um filho de Deus. Mas ações de graça pelo que Deus tem lhe dado e intercessão pelos demais, pelos que andam em ignorância, pelos que estão errados, pedindo a Deus que lhes dê entendimento. É por isso que temos aqui esse tom, esse ensino do Espírito Santo de Deus, para que todos cheguem ao conhecimento de Deus, a prática da justiça como imitadores de Deus, da verdade, do bem. Veja aqui agora o versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, toda essa prostituição, fornicação, impureza, maldade, induzindo outros à prática de pecado, de fornicação, ou prática de impureza, ou de avareza, o qual é idólatra. Veja que palavra pesada para os avarentos. Mas hoje na sociedade e dentro das religiões, o valorizado é que você consiga o melhor cargo, a melhor posição, que consiga arrecadar o dinheiro, conseguindo tirar dos outros com um discurso de uma forma ou de outra. Então, há um incentivo à avareza. Nessa prática da avareza, essas pessoas desobedecem a Deus, são réus do inferno. Nós vamos ler agora no versículo seguinte, porque praticam a idolatria
em relação ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas nós não vemos mais a consciência dos líderes de tentar impedir que esse sentimento de avareza, de impureza, esteja dominando líderes, outras pessoas que estão ali ao lado dele, com cargos. Todos são incentivados a que tirem o quanto puderem, convencer os outros a darem. De qualquer maneira, com a idolatria do poder, com a idolatria da concupiscência dos olhos, do dinheiro, através da avareza. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo de Deus, que é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino em que todos adoram a Deus em espírito e em verdade, em que há um cuidado de uns para com os outros, há amor, a misericórdia, a bondade, que todos têm experiências com Deus e experiências espirituais de entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que agrada a Deus, e vivendo dessa forma com alegria na presença de Deus, com louvor a Deus, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar, servindo a Deus. Este é o reino de Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é a vontade de Deus, é a mente de Cristo, é o que agrada a Cristo, é o que agrada a Deus. É o reino de amor, é o reino de paz, em que um cuida e ajuda o outro a ser feliz e a se realizar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então realmente nós temos que vencer o mal, mas não o mal exterior. Este Deus vence, a batalha do Senhor. Essa batalha contra principados, potestades, essa batalha contra o diabo e os seus anjos, Miguel vai travar, Gabriel, os anjos de Deus vão lutar um dia. A nossa luta, nós não podemos nos enganar. Ninguém vos engane com palavras vãs. A nossa luta é contra este mal que está dentro de nós. Se estiver, não pode estar. Jesus disse que o mal é o que sai da boca do homem. É da boca que sai o mal que está no seu coração. E contamina o mundo com a avareza, com a fornicação, com a impureza, com toda a maldade. Então nós precisamos vencer este mal. Vencemos o mal com o bem. E nós vencemos este mal. Esse mal tem que sair para que sejamos filhos de Deus em justiça, em amor, andar em amor como também Cristo nos amou. Nós vencemos quando recebemos poder do alto, fogo, somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, fogo consumidor, fogo purificador, fogo santo, consome o mal apenas, queima o mal apenas. E nós somos purificados pelo fogo, somos transformados. E então vem o Espírito Santo, com esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, todo o mal é aniquilado e fica o que é de Deus. O ouro, o que é provado, o que realmente vem do céu. E esse fogo não consome. É como a sarça ardente, ela vai arder dentro de nós, um coração aquecido com fogo de Deus purificador, nos purificando constantemente. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo, vencemos o mal e somos filhos de Deus, transformados em amor, imitadores de Deus, vivendo para a glória de Deus, em tudo dando graça, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Às vezes vão inverter o processo, vão te colocar em uma briga de clamor, de oração, a qual você deve praticar, deve ter uma vida de oração, mas não vão te ensinar. Por isso são palavras vãs. Não vão te ensinar que por estas coisas, pelo mal da avareza, da impureza, da fornicação dentro do seu coração, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você vai estar numa religião,
Você vai domingo após domingo, semana após semana, sentar-se naquele banco, mas continuará sendo filho da desobediência. Você não é batizado com o Espírito Santo, você não vive em justiça, você não anda na verdade, você mente, você engana. Então você é filho do diabo, você é filho da desobediência, você é filho do mal. O ensino certo, que não são palavras vãs, é que saia todo o mal, que seja queimado pelo poder do Espírito Santo. O fogo de Deus purifique, que você seja transformado, que você venha nascer de novo e ter uma nova vida, como filho de Deus, filho amado, que ama, que pratica a obra de Deus, que não é só ouvinte, mas é praticante. Então sua casa não vai desabar na areia das palavras vãs, do engano, da mentira, da falta de fundamento. Mas você vai permanecer em pé diante de Deus, na presença de Deus. Vai bater o rio, vai vir a tempestade, a ventania do mundo, e este fogo, este poder do Espírito Santo vão te manter de pé na presença de Deus. Então que ninguém vos engane com palavras vãs, que você sirva a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade, viva na prática da justiça, do amor, da verdade, da consciência tranquila diante de Deus, em paz com Deus, na prática das boas obras do bem, que você vença todo o mal e ande em justiça, ande em verdade. Juízo e justiça são a base do trono de Deus. Você esteja de pé na presença de Deus e no reino de Deus eternamente. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.